noite a todos. Que Jesus possa fazer morada em nossos corações. Agradecemos à diretoria da casa pela oportunidade do trabalho e agradecemos todos vocês que nesta noite aqui estão, companheiros de estudo que nos prestigiam. O tema desta noite é Meu reino não é deste mundo. Palavras de Jesus. É necessário falar da grande responsabilidade que é citar o Mestre. Jesus, governador planetário do nosso orbe, aqui se fez carne para exemplificar o que era o amor. Muitos vieram antes dele: Sócrates, Platão, cada um com as suas peculiaridades, mas não poderia ser outro espírito senão Jesus para nos falar de amor. Esse texto, meu reino não é deste mundo, não, está lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 36. Para nós entendermos essas palavras, precisamos contextualizar os acontecimentos da época. Então, vamos remeter as nossas lembranças para aproximadamente no ano de 33 da era cristã. Lá no começo, Roma dominava praticamente todo o Mediterrâneo. Estávamos na era dos Césares. Tibérius Cláudius Nero César foi imperador romano de 18 de setembro do ano 14 depois de Cristo até a sua morte a 16 de março de 37 depois de Cristo. Portanto, Tibérius era quem governava todo o Império Romano da época de Jesus. Ele era filho de Tibérius Cláudio Nero e Lívia Drusa. Foi o segundo imperador de Roma, sucedendo o padrasto Augusto. Eu não sei se vocês vão se lembrar de Tibério. Augusto, na verdade, era Otaviano. Existia o César, Júlio César, foi assassinado no Senado e seu sobrinho assume o poder. Otaviano se torna Augusto, o primeiro César. Depois vem Tibérius. Então o Império Romano estava no começo. E esse Império Romano, no começo, ele sofria diversos atentados, porque aqueles povos que estavam sendo dominados, eles ainda tentavam recuperar a sua autonomia. Logo após Tibérius, aí é um nome mais conhecido, vem Calígula. Então podemos entender que Tibérius era um depravado, assim como foi o reinado, o império de Calígula. Então Roma vivia sob a ganância, a luxúria e desvarios da sociedade aristocrata, onde a capital do império
era sustentada por suas províncias oprimidas, massacrada pela força do exército romano, assim como aconteceu com todas as colônias, aonde os países, aquelas terras novas eram colonizadas e ali se tinha que pagar o tributo ao proprietário, ao dono das terras, e que na maioria das vezes era através da força. Então, aqui vemos o território dominado pelo Império Romano na época de Jesus. Reparem, Espanha, Gália, Trácia, Macedônia, Grécia, Galácia, Antioquia, Damasco, o que nos interessa, Judéia e Jerusalém, Cartago. Faltava ainda Mauritânia, que através de outros Césares também será dominada. Então Roma abrangia isso tudo. Todos pagavam tributos a Roma. Egito também dominado. Então, essas províncias massacradas aguardavam a chegada de um líder e um salvador que os libertasse da opressão. Terra judaica, povo judeu. A nação judaica sob o domínio romano começa a ouvir relatos de um nazareno que dizia ser filho do homem. Ouve-se dizer que ele faz milagres, que cura leprosos, que cegos voltam a enxergar e que paralíticos voltam a andar. Então era tudo que o povo esperava. O povo eles tinham ânsia de que alguém os libertasse daquela opressão. E surge um homem vindo lá de Nazaré, com tamanha força, com tamanho prestígio, porque por onde ele passava, ele ia arrastando multidões. Pessoas se aglomeravam para escutar Jesus falar. Mas em seus ensinamentos esclarecia que todos eram iguais perante as leis de Deus. Nas bem-aventuranças, confortava os corações daqueles que sofriam, devolvendo ao povo a esperança perdida. Então era um cenário para a época propício. Eles buscavam um Salvador e um consolo. E Jesus se materializou, se corporificou na terra para plantar os seus ensinamentos. Jesus não tinha a ambição de resolver os problemas da época, porque não cabe a Jesus esta tarefa. Temos, como sabemos, como somos espíritas, o livre-arbítrio. E para Jesus, o Espírito perfeito, nomeado Cristo, respeita o nosso livre-arbítrio e nos enxerga como crianças espirituais. Então, realmente, Jesus veio como mestre, como professor, para ensinar
para nos preparar para as jornadas futuras. Então, essas afirmações feitas por ele mexiam com interesses religiosos, deixando fariseus e saduceus, que eram os doutores da lei da época, irritados. E imaginando uma possível perda de poder entre os fiéis, resolvem prender Jesus. Aquela história que nós conhecemos. Vamos. Bom, quinta-feira à noite, a última ceia. Após a última ceia com os discípulos, Jesus se retira e diz que vai orar. Alguns de seus discípulos o acompanham. Jesus se dirige aos jardins de Getsêmani. Essa palavra foi difícil, eu treinei em casa. Getsêmani. Então, ele está lá. Historiadores dizem que esse jardim era repleto de oliveiras. Jesus se encontra ali aflito. Não aflito pelo que iria acontecer com ele, mas aflito por sentir na psicosfera do planeta aqueles irmãos que pretendiam executá-lo. Vamos imaginar Jesus, governador do orbe, espírito celeste. Imaginemos quantos espíritos malfeitores ali estavam também na terra, influenciando irmãos encarnados, procurando uma fragilidade de Jesus, para que Jesus não cumprisse o que ele aqui na terra veio fazer. Ele veio desacortinar os nossos olhos. E os espíritos que se comprazem com o mal não têm esse interesse. Então Jesus, nesse momento de aflição, ele se recolhe e ora. Então, chegam os soldados do templo, liderados por Malco, e ali prendem Jesus. Então vamos entender, Malco, soldado do templo de Jerusalém. Ele não era um soldado romano, ele era um judeu e era soldado dos fariseus da época. Então, esse é o templo de Jerusalém. Temos aqui o Sinédrio. Vemos aqui uma fortificação bem ao lado do templo. Essa fortificação se chama Forte Antônia, aonde aqui, nesta primeira torre, era o pretório. Também, lugar mais seguro de Jerusalém não havia. Então ali era a residência e gabinete de Pôncio Pilatos. Essa posição é estratégica, porque o templo, o Sinédrio, ele era o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário da época, além
do Banco Central. Todo o dinheiro arrecadado, as ofertas arrecadadas, eram trazidas para o templo e, com a proteção dos soldados romanos, era levado para Roma. Então era muito importante que ali estivesse o governador para defender o interesse de Roma. Vamos. Então, diante de Pilatos, Jesus, após ser capturado por Caifás, porque Malco o prende e leva para Caifás, sumo sacerdote da época, porque eles eram eleitos. Eles passavam um tempo, aí vinha um outro sumo sacerdote, eles ficavam revezando na frente do templo. E encaminhado ao pretório onde ficava Pilatos. Era cedo. E eles não entraram no pretório porque não queriam se tornar impuros, pois queriam comer a Páscoa. A Páscoa para os judeus é diferente da nossa Páscoa. A Páscoa dos judeus se refere à libertação do povo hebreu das mãos do Egito. E a partir dali, Moisés recebeu, ouviu, e ele atribuía essas palavras a Deus, de que ali eles deveriam começar o ano zero deles, a partir daquela libertação. Então, para eles, há uma importância enorme essa Páscoa, diferente da nossa Páscoa do Ocidente. E eles queriam comer da Páscoa, e eles não podiam ser impuros. O que isso quer dizer? Eles tinham por regra que, se um judeu tivesse contato com alguém impuro que não fosse judeu, e que, se ele adentrasse determinados territórios e que não eram aceitos pelo Sinédrio, eles estavam impuros. Então eles teriam que jejuar o dia inteiro, não podiam entrar em casa, e ao cair da tarde eles tinham que se banhar. Eles tinham que se lavar para eles poderem ficar puros novamente. Então eles não quiseram entrar no pretório. Então Pilatos, como governador ali de Jerusalém, ele se dirige para fora em direção a eles e diz: que acusação trazeis a este homem? E em resposta, eles disseram: se ele não fosse malfeitor, não entregaríamos ele. Disse-lhe então Pilatos: tomai-o vós e julgá-lo, conforme vossa lei. Porque Jesus, para o Império Romano, não significava nada. Jesus não atacava o Império Romano. Jesus não atacava ninguém. Mas Jesus esclarecia o povo. E isso incomodava diretamente aos doutores da lei. Porque Jesus vinha de Nazaré. Jesus era filho de um carpinteiro. Para nós, hoje em dia, entendemos a magnitude de Jesus, ou pelo menos imaginamos, melhor dizendo, a magnitude de Jesus. Mas ele estava vestido com roupas de carpinteiro. E os fariseus, que eram os doutores da lei, mas oriundos
da classe alta da Judéia não o aceitavam. Mas os saduceus, que eram doutores da lei e que tinham estudado no templo e que não eram da classe alta, também não o aceitavam. Então, vamos lá. Disseram então os judeus: não nos é lícito matar ninguém. Olha o paradoxo. Eles pegam um homem, levam para que este homem possa ser executado e morto. Aí nisso não há problema. Eles não estão infringindo a lei de Deus, as leis de Moisés, porque eles se referem a isso, a não matarás, lei de Moisés. Mas eles podem entregar para que morra. Pilatos então entra novamente no pretório, desta vez conduzindo Jesus, e pergunta: tu é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes isso de tu mesmo, ou os outros te disseram isto a respeito de mim? Vamos? E responde Pilatos: acaso sou eu judeu? Teu sumo sacerdote te entregou a mim. E aí Jesus o responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: logo tu és rei? E respondeu novamente Jesus: tu dizes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, grifo nosso, senão para dar testemunho, também grifo nosso, da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui, como todas as dissertações de Jesus, existe sempre mensagens subliminares do Mestre. Jesus tentava, de uma forma humilde, com muita amabilidade, falar as coisas, mas Jesus é um ser tão complexo que em uma, duas palavras ele quer dizer tantas coisas, tantos ensinamentos, e que nós ainda não conseguimos entender. Porque se nós entendêssemos Jesus, nós não estaríamos mais neste planeta. Isso é fato. Jesus esteve caminhando nesta terra há 2000 anos. Todos nós estávamos lá. E ainda não conseguimos entender Jesus. Quando ele fala este mundo, eu não nasci nem vim a este mundo. Será que existe outro mundo? Ele está sendo claro. Da mesma forma, quando ele fala, meu reino
não é deste mundo. Eu vim dar o testemunho da verdade. Para quem trabalha no judiciário, sabe o peso da palavra testemunho. Sabe o peso da testemunha? Testemunhar. Ele viu, ele estava lá. Testemunha não ouviu de casa alguém falando, não. Testemunha estava lá. Estava do lado, ele presenciou o que aconteceu. E ele fala, testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Será que podemos dizer então que essa verdade seria o Criador? Testemunho de Deus, senão para dar o testemunho de Deus, dizer que Deus existe. Todo aquele que é de Deus, quer dizer, aquele que tem Deus no coração, aquele que almeja Deus, que acredita em Deus, ouve a minha voz. Em sua exortação, Jesus, de modo singelo e humilde, nos demonstra alguns ensinamentos. O primeiro deles é isso. Ele fala, meu reino não é deste mundo. É um paralelo, então, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele falou, não existe só um mundo. Esse meu reino não é deste mundo. Então existem outros mundos. Podem ser mundos físicos ou mundos espirituais. Mas existe um outro mundo. Ele falou, não é desse, então é de outro. Essa é a primeira. Então Jesus afirma que seu reino não é deste mundo. Explicitamente está dizendo que existem mundos diferentes, mundos materiais e mundos espirituais. Aí chegamos ao segundo tópico, realeza espiritual. Realeza espiritual está lá contido no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, que se denomina meu reino não é deste mundo. E aí o primeiro tópicozinho dele vai ser esse, realeza espiritual. Jesus quis dizer, ele não era rei no nosso planeta, das terras, do material. Mas Jesus tem essa realeza moral. Jesus é perfeito. Por isso ele é modelo e guia. E aí, lá no Evangelho, nós temos um testemunho de uma rainha da França. Kardec, quando estava preparando a codificação, existiam evocações e aí espíritos se apresentavam e uma rainha fez questão de falar sobre o seu desencarne e a respeito de Jesus. E quem melhor poderia falar do que uma rainha para entender realmente a verdade das palavras, meu reino não é deste mundo. Orgulhosa, ela achou que levaria a realeza para além túmulo. Mas, ela conta, para se ter um lugar no reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste e que posição ocupaste, mas o bem que fizeste e a lágrima que enxugaste. Pois é preciso sofrer
para alcançar o céu. São os atalhos mais difíceis da vida que nos leva para lá. Procure então o caminho das dificuldades e nos espinhos e não entre as flores. Então, a gente lembra do que se sucedeu com o mestre. Não há ganho, aí quem gosta de academia, não há ganho sem dor. O que nos purifica é a dor. O que nos eleva a gente se tornar cada vez melhor é a dor. A dor nos impulsiona a isso. Vamos fazer um paralelo com a nossa atualidade. Maratonista, Usain Bolt, corredor. Todo mundo marca no relógio ele se superar. Ele não está superando ninguém. Ele se auto-supera. Mas pensamos na dor que ele sente? Porque elevar o corpo físico naquelas circunstâncias de ser o homem mais rápido do mundo lhe causam dores, articulações, abdicações. Nossos jovens, quando se preparam para o Enem, precisam abdicar, deixam de sair com os amigos, de passear, para poder estudar. Ficam reclusos para poder se preparar. Vamos voltar a Galileia e vamos dar o exemplo do centurião. Centurião que reconheceu a realeza de Jesus. Os militares vão entender, centurião é um oficial do exército romano. Ele comanda uma centúria. Centúria eram 100 homens. Então, por isso, o título dele de centurião. E ele estava muito preocupado e sai, embora fosse romano, mas ouviu falar de Jesus, sai à procura de Jesus. E aí há essa diferença porque nós não conseguimos traduzir tekné. Uns falam que é servo, outros falam que é filho. O fato é que o seu tekné estava adoentado e ele vai pedir auxílio a Jesus para que o cure. E quando ele encontra Jesus e que fala isso para Jesus, falou: vamos lá. E ele fala: não, Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa. Assim como eu dou ordens e me ouvem, basta o Senhor dar uma ordem para que meu tekné seja curado. E Jesus vira e fala: está feito. E o elege. Ele vira e fala assim: nem em Israel eu vi tamanha fé. Um romano. Vida espiritual. A próxima. Jesus, quando fala: eu nasci e vim a este mundo, senão para dar testemunho, todo aquele que é de verdade ouve a minha voz. Ele está atestando e confirmando que existe a vida após a morte. Jesus é a palavra viva da vida espiritual. Vamos lembrar que após o terceiro dia, Jesus reaparece para os seus discípulos.
é a prova de que a vida existe após a morte, após o corpo físico. Imortalidade da alma. Jesus, nosso modelo e guia após o Calvário, aparece aos apóstolos ensinando e dando testemunho e a prova que a vida não termina na carne e que o espírito é imortal. Vida futura, isso também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus nos deixa claro que algo está por vir, que não existe somente esse plano terrestre, que não existe somente essa vida, que Deus, Pai de infinita misericórdia, tem planos para todos nós e que todos nós estamos predestinados a nos tornar espíritos perfeitos. Quem estuda conosco ouve constantemente eu falar isso, que é fácil prever o futuro. Todos nós seremos espíritos perfeitos. Obediência a Deus. Jesus, governador planetário. Isso, quem nos traz essa informação é Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Também André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Reconhece o seu lugar. Então Jesus, governador planetário, ele reconhece que é preciso cumprir os desígnios de Deus. Jesus aqui na terra curava leprosos, curava todas as dores que nós, aqui imperfeitos, necessitávamos. Mas quando chegou a ele, não em praticar essa caridade aos demais, a ele não faz. Jesus poderia escapar fácil daquelas situações, mas Jesus não faz. Ele obedece o que precisava ser feito, o que precisava ser visto. Ele não se revolta contra Deus. Então, quando nós passamos por algumas dificuldades, devemos, em primeiro lugar, entender que essa dificuldade vai nos levar a algum lugar. E jamais negligenciar a Deus, porque Deus não nos abandona. Compaixão com os ignorantes. Jesus, após o diálogo com Pilatos, ele se cala. O Filho do Homem, aquele que pregava para as multidões, se cala. Aquele que com a imposição das mãos curava, multiplicava alimentos, acalmava os mares e as tempestades, era o mesmo Jesus. Ele silencia, porque não estávamos maduros o suficiente para compreender. Retomando os seus ensinamentos no Gólgota, quando pronuncia: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Encarnado,
foi o seu último ensinamento. Mesmo naquela aflição, o Mestre ainda pede por nós. Isso tudo foi buscado e com base no Evangelho de João. O Evangelho de João é o 43º livro da Bíblia e o 4º do Novo Testamento. Ao longo dos 21 capítulos, podemos conhecer um pouco da história de Jesus. João teve como principal missão apresentar Jesus através dos seus feitos, relatando que desde o início o Mestre esteve conosco, que em sua jornada no plano físico, o Mestre nos mostrou a mais pura e angélica forma de amar. O que dizer do homem que, quando preso nos jardins de Getsemane, orienta o seu seguidor que embainhe sua espada, sabendo que seria levado ao Calvário, né? Aquela cena que vimos anteriormente. Malco se aproxima, Pedro tenta defendê-lo e fere sua orelha. E Jesus fala a Pedro que embainha sua espada, porque quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. Ele não queria ver o mal de Pedro, como também não queria que Malco sofresse por uma obrigação que estava fazendo. Malco era soldado do templo, recebia ordens. A frase "meu reino não é deste mundo", contido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, era o primeiro ensinamento para aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir que na casa do meu Pai há muitas moradas. Não é coincidência. Primeiro, não vim destruir a lei. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo, meu reino não é deste mundo. E o terceiro, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então é uma continuidade do ensinamento. Não foi por acaso que Kardec colocou desta forma, claro, orientado pelos Espíritos. Vamos mais um? Então chega o Consolador, aguardando pacientemente, após 18 séculos, o Espírito de verdade, encontrando o solo fértil, nos traz a Boa Nova. As obras básicas, codificadas por Allan Kardec, vêm desvendar os ensinamentos do Mestre que outrora não foram compreendidos. É chegado o tempo em que o véu da ignorância se descortina diante dos homens. O Espiritismo se propaga pelo globo, ganhando força nas Américas. E o pastor da Galileia aguarda amorosamente cada um de nós para nos conduzir ao reino de Deus.
Então Jesus, quando esteve conosco lá atrás, e que Ele plantou aquela semente de amor, Ele ficou aguardando pacientemente, para que pudesse novamente regar essas sementes. E Ele rega através do Consolador, o Consolador prometido, nos dando a informação da vida futura e da vida espiritual. O Espiritismo se propaga pelo globo, ganhando força nas Américas. Começou o movimento espírita lá em Lyon, com Kardec. Contemporâneo a isso, as irmãs Fox, lá na província de Hydesville. Depois chegamos no Brasil, o nosso querido Chico Xavier. Então pegamos uma página, cortamos grande parte e deixamos o último parágrafo. É do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem intitula-se Diante da Terra. Jesus, o divino emissário do amor para todos os séculos, proclamou com a realidade irretorquível das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Nenhum de nós ficará para trás. Aquele irmão mais conturbado, aquele irmão que não acreditamos, aqueles irmãos que hoje se encontram nas zonas umbralinas, todos eles serão acolhidos por nosso Criador. Talvez não fiquem aqui na Terra. Estamos mudando para o planeta de regeneração. Mas a jornada vai continuar. E temos esse exemplo, exilados de capela. E um dia, também eles serão espíritos perfeitos. Aí nós tivemos aqui esse probleminha no vídeo, mas nós vamos passar o vídeo separado, né? Apaga a luz para mim, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se faria. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ele estava lá com Adão e Eva. Ele estava lá com Noé no grande dilúvio. Ele estava lá com Abraão quando ele foi escolhido. Ele estava lá com Moisés quando libertou o povo do Egito. Ele era a luz brilhando
na escuridão. E então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu sou João, fui um de seus seguidores. Depois do que vi, como poderia não ser? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Com essa imagem, nos despedimos, lembrando que a morte é só o começo. A vida não acaba, meus irmãos. Que Jesus possa fazer morada em nossos corações. Obrigado. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz,
quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.